Então vamos lá, meus queridos, para mais uma aula sobre análise sintática e hoje nós falaremos sobre os termos essenciais da oração, tá bom? Na última aula nós fizemos ali a diferença entre morfologia e análise sintática, falamos um pouco da sintaxe, que a sintaxe ela se preocupa com a função e que a morfologia se preocupa com as classificações relacionadas ali às nossas 10 classes gramaticais. Falamos do conceito de frase, de oração e de período. E aí hoje nós falaremos dos termos essenciais da oração. Senhores, quando se fala em termos essenciais da oração, a gramática normativa coloca duas classificações. A primeira é o sujeito e a segunda classificação é o que eu chamo de predicado. Aqui, ó. Então, sujeito, posso colocar a definição. É o ser de quem se fala. Sempre vou falar de alguém. Então, nesse caso, o ser de quem se fala é o sujeito. E o predicado, tudo o que se fala do sujeito. Aí, ó. Tudo que se fala do sujeito, tá, meus queridos? Então, sujeito, na definição gramatical, está aqui, ó. É o termo que identifica o ser do qual se declara alguma coisa. E o predicado é a declaração que se faz a respeito do sujeito. O predicado ele vai ser do verbo em diante, ou seja, verbo mais o complemento verbal. Aqui, ó. Verbo mais o seu complemento. E o sujeito, tudo que está se declarando a respeito do verbo, do seu complemento, tudo que sobrou, será o nosso sujeito da oração. Exemplos. O avião decolou no horário. Pessoal, aqui o nosso verbo decolar. Aqui, ó. E aí, a pergunta para o verbo é: que ou quem decolou no horário? Né? No caso, foi o avião aqui, ó. Então, todo esse termo avião é o nosso sujeito. É o ser de quem estamos falando. Estamos falando aí do avião. Decolou no horário, esse termo do verbo em diante, o verbo e seus complementos, é aquilo que eu chamo de predicado. Acabaram-se as férias. De uma forma diferente, onde o predicado está na frente, o sujeito está posposto a esse predicado, ou seja, após o predicado. Acabaram-se as férias. Pessoal, verbo transitivo direto, acabou algo, acabou alguma coisa. Esse se é o que eu vou chamar de partícula apassivadora, que eu chamo isso aqui de PA. PA significa partícula apassivadora. Aqui, ó. E depois dessa partícula apassivadora aparece o sujeito da oração, que mais à frente nós vamos ter uma nomenclatura para esse sujeito. Ele sofre ação, então ele é chamado de sujeito paciente. E ele só tem um núcleo, então ele é simples. Ó. Então, estou falando das férias. E acabaram-se é o seu complemento. Verbo transitivo direto acompanhado de uma PA. Então, tudo isso é o predicado e o termo as férias é o nosso sujeito simples. Tá bom? E aí, vamos para a classificação do sujeito. Professor, qual é a classificação do sujeito? Classificação do sujeito, simples, determinado, claro. Professor, quando que o sujeito é chamado de simples, determinado, claro? Porque ele possui apenas uma palavra-chave, uma palavra que está funcionando como núcleo. Tá bom, pessoal? Então, exemplos. Os concursos tornaram-se difíceis. Pessoal, o verbo tornaram-se, né? A pergunta para esse verbo é: que ou quem tornaram-se difíceis? Ó, os concursos. Então, nesse caso, você tem esse termo os concursos relacionado a um verbo aqui, ó. Então, aqui nós temos um sujeito chamado de sujeito simples, que a gramática traz o termo determinado claro como uma redundância até, porque determinado está escrito na oração. E claro é porque ele está explícito, então é só para dar aquela ênfase, tá bom?
para dar aquela ênfase para o termo. Então, isso aqui é um sujeito simples. Tá? Paulo da Silva já assumiu o cargo. Que ou quem assumiu o cargo? Aqui, ó. O verbo assumir. A pergunta para o verbo é: que ou quem já assumiu o cargo? Foi o Paulo da Silva. Então, aqui só temos um núcleo do sujeito, que é Paulo. Então, aqui, ó. Núcleo do sujeito Paulo, assim como os concursos, só concursos eram o núcleo do sujeito. Então, isso aqui passa a ser o nosso sujeito simples. E o termo da Silva só está acompanhando o termo, então ele é um adjunto adnominal, que vamos ver mais à frente. Mas o termo principal aí, meus queridos, é o substantivo próprio Paulo. Então, nesse caso, ele é o núcleo do sujeito, tá bom? Note que eu falei de morfologia agora, quando eu falei Paulo, é o sujeito próprio, né? O sujeito próprio já é o substantivo próprio, o sujeito simples, tá bom? Sujeito simples e ele formado por um substantivo próprio, tá bom? Agora, ela pode também ser um sujeito oracional. Olha lá o que acontece aqui, ó. É preciso que todos sejam perspicazes. Pessoal, aqui nós temos um verbo, aqui ó, como você pode analisar aqui, ó, auxiliar, mais um verbo principal. Isso aqui forma uma locução verbal. Só que logo em seguida aparece o que é chamado de CSI. O que é uma CSI? Significa conjunção. Pior. O nome dessa conjunção é uma conjunção subordinativa integrante. Ela dá início a uma oração subordinada, que vamos estudar mais à frente o período composto por subordinação. E aí o que acontece? Esse termo todo, aqui, ó, que todos sejam perspicazes, está exercendo a função de sujeito desse termo é preciso. Ó. Tá? Aqui você observa que não tem sujeito, verbo auxiliar e verbo principal. Então isso aqui vai ser chamado de oração subordinada, substantiva, subjetiva, olha só. Por que subjetiva? Porque ela está exercendo a função de sujeito da oração principal. Então, cadê o sujeito da oração principal? É o termo todos. Que ou quem sejam perspicazes? Todos. Então, todos é o núcleo do sujeito. Olha onde está aparecendo o sujeito. Dentro da oração subordinada. Por isso que ela é chamada de oração subordinada, substantiva, e ela é subjetiva. Tá bom? Observação. No último exemplo, a oração sublinhada é o sujeito da anterior, daí o nome subjetiva. Por isso que vai receber o nome de subjetiva, porque ela está exercendo a função de sujeito da oração principal. B. Composto determinado claro. Quando o sujeito é composto é porque ele possui dois ou mais núcleos, ou seja, duas ou mais palavras-chave, tá bom? Então aqui, ó, possuem, tá? Aqui no plural, possuem duas ou mais palavras-chave, dois ou mais núcleos. Tá aí, ó. Tá legal, pessoal? Então, por isso que ele é chamado de composto determinado e claro. O avião e o helicóptero já decolaram. Quem já decolaram? O avião e o helicóptero. Ó, você nota que temos dois núcleos do sujeito, o termo avião e o termo helicóptero. Quando temos dois núcleos, então nós temos aqui um sujeito composto, SC. Tá aqui, ó, sujeito composto aparecendo na nossa sentença. Tá legal? Mas também pode aparecer em forma de oração subordinada. Olha só, convém, você observa aqui que esse verbo é um VI, verbo intransitivo, convém na terceira pessoa do singular, inclusive, ó, está aqui, ó, na terceira pessoa do singular. Professor, e como é que eu sei que ele está na terceira pessoa do singular? Por causa da acentuação aguda, tá bom? O acento agudo indica que ele está na terceira pessoa do singular, num acento diferencial. Mais uma vez, o que aparecendo que é a nossa CSI, que é a conjunção, como é que é o nome dessa conjunção? Subordinativa integrante. Então, significa que ela vai formar uma oração subordinada. Então, nós temos aqui tudo isso aqui, ó, que estudem e que sejam felizes. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Olha só.
E aí, pessoal, qual é o núcleo? Que estudem, que sejam felizes, olha só. Então, nós temos dois núcleos aqui, ó. Então, oração subordinada substantiva subjetiva desenvolvida, tendo como os núcleos do sujeito da oração o termo que estudem, que está aqui, ó, e os termos que sejam felizes, ó. Então, nesse caso, nós temos dois sujeitos da oração subordinada. Então, temos ali um sujeito composto. Observação. No segundo exemplo, as orações sublinhadas são sujeito composto da oração anterior. Então, segunda classificação, ok. Terceira classificação do sujeito, meus queridos. Sujeito oculto, que também podem ser chamados de elíptico, tá? Só lembrando que o termo elíptico vem de elipse, que significa omissão. Temos sujeito desinencial ou desinencial verbal, implícito ou subentendido. Ó. Todas essas nomenclaturas estão relacionadas ao sujeito oculto. Então, não vem escrito na oração, mas quando se analisa o verbo, pela sua desinência, sabe-se que se refere aos pronomes eu, tu, ele, nós e vós. Pessoal, então eles sempre vão se referir a esses pronomes aqui. Professor, cadê o eles aqui? O eles não entra, ele vai entrar na próxima classificação, que é o denominado sujeito indeterminado. Então, só vai até o vós mesmo, tá bom? Então, pronome eles na terceira pessoa do plural só será elíptico se estiver relacionado a dois núcleos pelo contexto, conforme o exemplo a seguir. Se não tiver contexto nenhum, ele é indeterminado. Por exemplo, a coordenadora e o professor chegaram ao curso e estabeleceram as dívidas, ou melhor, dúvidas dos alunos. Coloco em dúvidas aqui, ó. Então, olha só, o que acontece? Na primeira oração nós temos sujeito composto, ó, que é que ou quem chegaram ao curso? A coordenadora e o professor. Quais que são o núcleo do sujeito? Professor e coordenadora. São os termos principais que eu não posso eliminar. Então, isso aqui forma um sujeito composto. Tá aí, ó. Tá legal? Aí, olha só como a observação falou pra gente. O pronome ele só será elíptico se estiver relacionado a dois núcleos pelo contexto. Então, aqui, ó, ele vai ser chamado de elíptico na nossa segunda oração, ó. E, conjunção aditiva, esclareceram as dúvidas dos alunos, né? Então, ó, pessoal, estabeleceram mesmo, ó. O que acontece aqui, ó? Tá na terceira pessoa do plural, sem o pronome eles, mas já tem uma contextualização aqui, ó, que é o coordenador e o professor. Então, esse sujeito é um sujeito elíptico, oculto, desinencial, implícito, subentendido. Tá legal? Todos esses nomes aí podem aparecer na prova. Defenderemos a natureza. Quem defenderemos a natureza? Nós. Mas, professor, não veio escrito na oração. Mas quando eu olho para essa desinência mus aqui, ó, ela é chamada de desinência número pessoal, que nós estudamos lá em verbo. Ela refere-se ao pronome pessoal do caso reto nós. Então, esse sujeito passa a ser elíptico, oculto, desinencial verbal, implícito, subentendido. Aí, ó, essa classificação não está prevista na NGB. O que é NGB? Nomenclatura gramatical brasileira, mas elas podem aparecer em prova, os termos desinencial verbal, implícito, subentendido, tá? E aí, próxima classificação, sujeito indeterminado. No sujeito indeterminado, não se pode ou não se quer identificá-lo. Ocorre de duas maneiras. Primeiro, com os verbos na terceira pessoa do plural sem o pronome eles e sem o contexto. Exemplo, retiraram seu carro do estacionamento. Você não sabe quem retirou. Por quê? Está na terceira pessoa do plural. Está aqui, ó. Verbo na terceira pessoa do plural e está sem o pronome eles. Se está sem o pronome eles, então esse sujeito é um sujeito indeterminado. Cuidado com isso daí, hein? Para não confundir com um elíptico. Para não confundir com desinencial com implícito. É a terceira pessoa do plural sem o pronome eles e sem contexto. Levaram a roupa do varal. Você não sabe quem foi, mas você sabe que refere-se aos pronomes de terceira pessoa, eles. Então, mais uma vez,
O sujeito é um sujeito indeterminado. Aí, ó. E aí, pessoal, nós temos aqui, segundo caso, com os verbos na terceira pessoa do singular, mais a partícula si. Isso aqui vai ser chamado de índice de indeterminação do sujeito, conhecido pela sigla de IIS, PIS, partícula de indeterminação do sujeito, ou SIS, símbolo de indeterminação do sujeito. Todos os três é a mesma coisa? Só muda a nomenclatura de banca para banca, tá bom? Pode ser índice de indeterminação do sujeito, pode ser partícula de indeterminação do sujeito, ou pode ser símbolo de indeterminação do sujeito. Vai depender do que a banca pedir lá de você. Então, já está dizendo que o sujeito é indeterminado através dessa partícula, tá? Então, muito cuidado aí quando você for analisar. Confia-se na atuação da polícia. Pessoal, quem confia, confia em algo. Quem confia, confia em alguém. Ó. Verbo transitivo indireto. Esse sim só pode ser bis, só pode ser IIS ou só pode ser cis. Partícula de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Símbolo de indeterminação do sujeito. Tá bom? Então, olha só o que você observa, que o sujeito está indeterminado, tá bom? Na atuação da polícia, vai ser um complemento para o verbo transitivo indireto, tá bom? Tudo isso aqui será o nosso objeto indireto. O OI, tá? Quem confia, confia em algo, aí o na, é o em mais ao. Em mais a forma o na, tá? Então, o que aconteceu aqui? Sujeito indeterminado. E a nossa quinta classificação, que é a oração sem sujeito, que também é chamada de sujeito inexistente. Vai acontecer com os verbos impessoais. Professor, o que é os verbos impessoais? Aquele verbo que só pode ser empregado na terceira pessoa do singular no sentido real, tá bom? Quando que vai acontecer esses verbos impessoais? Verbos que indicam fenômenos da natureza. Trovejou muito, mas não choveu. Duas orações aqui, ó, em torno do verbo trovejar e em torno do verbo chover. Mas em ambas as orações, a oração é uma oração sem sujeito. Tá aqui, ó. Agora, professor, por que é uma oração sem sujeito? Trovejou não está no sentido de fenômeno natural, então isso aqui é um verbo impessoal. Choveu não está indicando fenômeno natural, então, mais uma vez, verbo impessoal. Duas orações com oração sem sujeito. Tá aí, ó. Oração sem sujeito. Poderá nevar em São Joaquim. Mais uma vez, locução verbal, ó, onde nós temos o verbo auxiliar, mais o verbo principal. Só que, como você pode notar, o verbo principal que aparece aqui está indicando um fenômeno natural. Por isso que ele está empregado na terceira pessoa do singular. E aí eles indicam fenômenos da natureza. Então, mais uma vez, essa oração é uma oração sem sujeito. Aí, ó. Tá legal? Observação. Haverá sujeito se houver conotação, ou seja, sentido figurado. Como assim, professor? Choveram pedras no árbitro. Pessoal, não é comum chover pedras no árbitro. Lá, ele está marcando lá o jogo de futebol, né? E aí a plateia lá, a arquibancada, se revoltou e começou a tacar pedra no árbitro. Então não é comum cair isso do céu por fenômeno natural. Então, ó, pode ver que se flexionou na terceira pessoa do plural, ó. Cadê o sujeito dessa oração? Está aqui, ó, pedras, núcleo do sujeito. Se eu colocar na ordem direta, fica como? Pedras choveram no árbitro. Quem choveram no árbitro foram pedras. Então, o sujeito é pedras, sujeito simples. Tem sujeito quando é usado no sentido conotativo. Professor, o que é sentido conotativo? É figurado. O que é sentido denotativo? É sentido real. Tá? E na indicação de tempo? Há muitos séculos não vou ao cinema. Considerando a primeira oração aqui, ó. A, do verbo haver, na indicação de tempo, vai ser um verbo transitivo direto, e esse termo muitos séculos vai ser o nosso objeto direto. Cadê o sujeito dessa oração? É uma oração, e essa oração é uma oração sem sujeito. Tá aí, ó. Se eu for analisar a segunda, o sujeito é oculto, elíptico. Não vou ao cinema. Quem não vou ao cinema? Eu. Quando não aparece o eu, tu, ele, nós e vós, o sujeito é oculto, elíptico, desinencial, implícito, subentendido.
desinicial verbal. No sul faz muito frio, né? No sul faz muito frio, tá? Pessoal, faz dias muito frios, né? Frios mesmo. No sul faz dias muito frios. Pessoal, o verbo fazer está indicando o tempo. Então, isso aqui, verbo transitivo direto e aqui, objeto direto. O que aconteceu? O verbo fazer indicando o tempo, né? Seja cronológico ou meteorológico, a oração vai formar também uma oração sem sujeito. Ou posso chamá-la de sujeito inexistente. Tá legal? Aí, ó. Está muito quente hoje. Também, ó, está indicando o tempo decorrido, ó, muito quente. Então, nesse caso, está o quê? Muito quente. Verbo transitivo direto, né? E aqui o objeto direto. E o termo hoje é advérbio de tempo. Então, nesse caso, oração sem sujeito. Tá aí, ó. Tá bom? Com o verbo haver no sentido de existir ou ocorrer também orações sem sujeito. Ontem houve muitos acidentes, tanto que eu não posso falar houveram. Se eu falar houveram, eu cometo um erro gramatical. Houve está no sentido de existiu, ocorreu. Então, nesse caso, olha só, objeto direto, verbo transitivo direto, objeto direto. Qual o sujeito dessa oração? Oração sem sujeito. Ou sujeito inexistente. Aí, ó. Com o verbo ser indicando distâncias, datas e horas. Daqui ao centro são 10 quilômetros, pessoal. Está indicando distância. Então, nesse caso, oração sem sujeito. São exatamente 10h45, oração sem sujeito. Hoje são 27 de maio, oração sem sujeito. Hoje é dia, pode ficar no singular, está concordando com um dia, oração sem sujeito também. Então tá aí, todas as classificações de orações sem sujeito que aparecem em nossas orações. E aí, logo em seguida, estudo do predicado. Falamos de sujeito, 5 classificações, se desmembra até em 6 quando eu falo de termos com sujeito oracionais, tá bom? Simples, composto, oculto, indeterminado, inexistente e oracional. 6 classificações. No predicado, nós vamos ter 3 classificações. Vamos observar a letra A, que é o predicado nominal. No predicado nominal, verifica-se, pessoal, letra A declaração de estado, qualidade ou característica do ser, do sujeito. Núcleo nominal, ou seja, o predicativo, porque vai ser ligado por um verbo de ligação. Professor, o que é um verbo de ligação? Vai ligar o sujeito ao predicativo. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar, viver. Ele vai indicar um estado permanente. Tornar-se e os verbos que indicam transformação, como acabar, cair, fazer-se, virar, converter-se, meter-se, eleger-se. Tá? Então, os alunos parecem cansados. Ó, isso aqui é um verbo de ligação. Cansado está dando uma característica para os alunos, que é o sujeito da oração, sujeito simples, inclusive. Então, isso aqui é um predicativo do sujeito. Tudo isso aqui formou um predicado nominal. Qual é o núcleo do predicado nominal? O predicativo do sujeito. NPN, tá aqui, ó, núcleo do predicado nominal. Os concursados vivem preocupados. Pessoal, olha só, os concursados vivem preocupados. Nesse caso, nós temos aqui um verbo de ligação. Preocupado está dando uma característica para os concursados. Predicativo do sujeito. E aí, olha só, sujeito simples. E aí, mais uma vez, nós temos predicado nominal. Preocupados, núcleo do predicado nominal, porque está dando uma característica para os concursados. Tá? O deputado, de repente, virou patriota. Verbo de ligação. Patriota está ligado a uma característica do deputado, que é o nosso sujeito simples. Predicativo do sujeito. Predicado nominal.
Núcleo do predicado nominal, patriota. Tá aí, ó. Então, o predicativo do sujeito é o núcleo do predicado nominal. Sempre o núcleo do predicado nominal vai ser o predicativo do sujeito. Exemplo. O promotor ficou nervoso. Ficou o verbo de ligação. Nervoso, predicativo do sujeito. Está ligando aqui ao sujeito simples que é o promotor. Tá? E nós temos aqui, meus queridos, olha lá o que acontece. Ó. Núcleo do predicado nominal. Famoso NPN. Segunda classificação, predicado verbal, pessoal. Predicado verbal são os verbos que indicam uma ação, tá? Chamados também de verbos nocionais ou verbos significativos. Aqui, ó. Então, no predicado verbal verifica-se a declaração de uma ação, um fenômeno. O núcleo sempre será verbal, o próprio verbo. Lá no nominal, o predicado vai ser sempre o predicativo do sujeito, o núcleo do predicado nominal. Pode ser formado por verbos intransitivos, que são aqueles que trazem sentido no próprio verbo. Então, vamos para os exemplos. A águia voava perigosamente. Verbo intransitivo. Perigosamente, adjunto adverbial de modo. Pessoal, mas se eu quisesse terminar aqui, essa oração terminava. Então, esse predicado é um predicado verbal. Qual é o núcleo do predicado verbal? O próprio verbo, porque está indicando uma ação de voar. E o voava é um verbo intransitivo porque ele já tem sentido completo nele mesmo, tá? Verbos transitivos direto. O pedreiro construiu a própria casa. Quem constrói algo, constrói alguma coisa. Verbo transitivo direto, a própria casa, objeto direto. Verbo que indicou a ação, objeto direto. Então, isso aqui, ó, vai ser o nosso predicado verbal. Professor, qual é o núcleo do predicado verbal? O núcleo do predicado verbal sempre é o próprio verbo. Então, eu coloco aqui ó, em cima do construir o NPV. Tá bom? Isso aqui é o nosso objeto direto. Tá? Verbos transitivos indiretos. Sempre os pais perdoarão aos filhos. Quem perdoa, perdoa a alguém no sentido de pessoa. Quando é ser humano, quando é uma pessoa, é objeto indireto. Se for coisa, objeto, aí é objeto direto. A dívida, o consórcio. Então, o que aconteceu? Esse verbo transitivo indireto acompanhado desse OI forma o nosso predicado verbal. Qual é o núcleo do predicado verbal? O próprio verbo, que é o perdoarão. E temos a classificação F, que são os verbos transitivos diretos e indiretos. Ele ofereceu seu coração ao namorado. Ela ofereceu seu coração ao namorado. Pessoal, verbo bitransitivo. Quem oferece, oferece algo a alguém. Então, VTDI. Ofereceu o quê? O seu coração, objeto direto. Ao namorado, objeto indireto. Professor, qual é o núcleo do predicado verbal? O próprio verbo, NPV. E qual é o predicado verbal? Tudo isso aqui. Todo o termo. Tá bom? Predicado verbal, verbos intransitivos, são os verbos que não necessitam de complementação, pois já possuem sentido completo. Rei Hussein, da Jordânia, morreu aos 63 anos. Acabaria aqui, ó. Não precisaria eu colocar aos 63 anos. Tá? Mas se eu for classificar, tudo isso aqui é um predicado. Que tipo de predicado eu tenho aqui? Predicado verbal. Qual é o núcleo do predicado verbal? O próprio verbo. Núcleo do predicado verbal. NPV. Há verbos intransitivos que têm acompanhados de um termo acessório, que no caso são os advérbios, exprimindo circunstância de lugar, circunstância de tempo, circunstância de modo, causa, né? Tempo duas vezes ali, ó. O governador diz que irá a Brasília para reunião. Verbo intransitivo. A Brasília, advérbio de lugar. É uma locução adverbial que exerce a função de junta adverbial de lugar. Para reunião, locução adverbial de finalidade. Tá? E aí, ó, o irá, predicado verbal. Núcleo do predicado verbal, o verbo irá. O próprio verbo. Todos os verbos que indicam destino ou procedência são normalmente verbos intransitivos acompanhados de circunstâncias de lugar, adjunto adverbial de lugar. O advérbio é o único que vai ter a função sintática. Então, o verbo ir, verbo vir, verbo voltar, chegar, cair, comparecer, dirigir-se, todos vão ser classificados como verbos intransitivos. Verbos transitivos
São verbos que necessitam de complementação, pois têm sentido incompleto. O Palmeiras derrotou o Corinthians. Verbo transitivo direto. O Corinthians será o nosso objeto direto aqui, ó. Aí, olha só o que você vai ter, ó. Núcleo do predicado verbal, né, que é o termo aqui derrotou. Derrotou o Corinthians, isso aqui vai ser o nosso predicado verbal. Tá legal? O povo reclama de tantos impostos. Também reclama, verbo transitivo indireto. De tantos impostos, objeto indireto. Isso aqui forma o nosso predicado verbal. Qual é o núcleo do predicado verbal? Reclama. O governo não dá assistência médica aos trabalhadores. Aí, mais uma vez, você tem que todo o predicado. Esse predicado é verbal. Núcleo do predicado verbal. NPV vai ser o dá, porque quem dá algo a alguém. Então, ele é VTDI. Assistência médica, OD, aos trabalhadores, com preposição obrigatória, vai ser o objeto indireto. Tá? Então, cuidado com essa relação também. Os verbos utilizados necessitam de complementação, pois quem derrota, derrota alguém, quem reclama, reclama de algo, quem dá algo a alguém. A complementação ocorre de 3 maneiras diferentes. Verbo que não exige preposição é chamado de transitivo direto, verbo que exige preposição é chamado de transitivo indireto, e o verbo que exige os 2 complementos, temos transitivo direto e indireto. E os diretos são aqueles que não têm preposição obrigatória. O complemento é chamado de objeto direto. O treinador escalará as reservas. Escala alguém. As reservas, objeto direto, isso aqui é artigo, ó. Então, tudo isso aqui, ó, formou o nosso predicado verbal. Qual o núcleo do predicado verbal? Escalará. Tá? A chuva causou os atrasos. Causou algo, verbo transitivo direto, os atrasos, objeto direto. Que tipo de predicado eu tenho aqui? Predicado verbal. Qual o núcleo do predicado verbal? Causou. Aí, ó. Certo? Então, temos essa relação também. Transitivos indiretos. Existe complemento com preposição obrigatória. O complemento é objeto indireto. Os jogadores não obedeceram à convocação da CBF. Verbo transitivo indireto. Quem obedece a alguém. A convocação da CBF será o nosso objeto indireto. Núcleo do predicado verbal. E aqui nós temos um predicado verbal porque indicou uma ação. Pouca gente ainda acredita em políticos também. Olha só, ainda acredita em políticos. Todo isso aqui é o predicado. Predicado verbal. Núcleo do predicado verbal. Verbo transitivo indireto, porque quem acredita em algo ou em alguém. E esse termo precedido de preposição vai ser o nosso objeto indireto. Transitivos diretos e indiretos com 2 complementos. O pai perdoou ao filho o comportamento inadequado. VTDI. Ao filho vai ser o OI. O comportamento inadequado vai ser o AD. Aqui, ó. Tá? Então, predicado verbal, perdoou o núcleo do predicado verbal. Tá? Então, essa que vai ser a nossa relação para os predicados aí, ó. Tá legal? Aí, ó. Kaká doa prêmios à instituição filantrópica. Também, ó. Né? Doar prêmios à instituição filantrópica. Verbo transitivo direto e indireto, prêmios OD, a instituição OI, tá bom? Temos essa relação aqui, pessoal, tá? Os elementos com a transitividades verbais e o predicado é predicado verbal, tá legal? Só que nós temos também que analisar agora, pessoal, os verbos nominais, tá bom? Então, isso aqui vai ficar para vocês analisarem aí, ó. Né? E os verbos nominais, eles têm uma declaração, mas têm os verbos que indicam uma ação também. Aí eles têm 2 núcleos, inclusive. Ó, no predicado verbo nominal, verifica-se a declaração de ação e de estado, o núcleo verbal verbo, o nominal predicativo e os verbos intransitivos acompanhados de predicativo. Eles saíram do cinema decepcionados. Ó, verbo intransitivo, do cinema adjunto adverbial de lugar. Decepcionados está dando uma característica para eles. Então, isso aqui será o nosso predicativo do sujeito. Ó, você nota que tem um verbo que está indicando ação e, ao mesmo tempo, uma característica. Então, isso aqui é um predicado verbo nominal. Qual o núcleo do predicado verbal, professor? É o verbo. Qual o núcleo do predicado nominal? Decepcionados. Aí, ó. E os verbos transitivos diretos. O juiz achou válidas as provas.
verbo transitivo direto, né? Achou o quê? As provas, objeto direto. Válida está dando uma característica para as provas, então isso aqui é um predicativo do objeto direto. Então, tipo de predicado nós temos aqui? Verbo nominal. Qual o núcleo do predicado verbal? Achou. Qual o núcleo do predicado nominal? Aí, válidas. Porque está dando uma característica para as provas. E os verbos transitivos indiretos também, ó. Os alunos lhe chamavam de sabão, ó. Lhe chamavam de sabão, o verbo transitivo indireto. Lhe vai ser o objeto indireto. De sabão está dando uma característica para o objeto indireto, que é o nosso POI, predicativo do objeto indireto. Temos dois elementos. O predicado é um predicado verbo nominal. Qual o núcleo do predicado verbal? Sempre será o próprio verbo. Qual o núcleo do predicado nominal? Sempre a característica. Tá aí, ó, de sabão. E também pode aparecer em torno de verbos transitivos diretos e indiretos. Comunicou-me o resultado obtido feliz. Ó, verbo transitivo direto e indireto. O resultado obtido vai ser o objeto direto. O me vai ser o objeto indireto. E o feliz, né? Ele comunicou a mim o resultado obtido, né? Está relacionado a um predicativo do sujeito. Ó. Então, o que você observa? O sujeito é oculto. Esse predicado é o predicado verbo nominal. Qual o núcleo do predicado verbal? O próprio verbo. Qual o núcleo do predicado nominal? Feliz. Então tá aí, ó. Formou o predicado verbo nominal. Tá bom? O predicativo pode ser tanto do sujeito quanto do objeto, tá bom? Direto ou indireto vai formar o predicado verbo nominal. Então, esses são os termos acessórios da oração, tá, meus queridos? Todas as vezes que falar em termos acessórios da oração, vocês têm que lembrar essa relação de verbos que indicam ação, de verbos que indicam estado, de verbos que indicam ação e estado ao mesmo tempo, que vai formar o verbo nominal, tá bom? E aí, nas próximas aulas, vamos continuar trabalhando os termos da oração, vamos falar de termos integrantes da oração e de termos acessórios da oração e um termo à parte, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Fui!